dízimo. Cada um que tem ofertado nessa casa, cada um que tem trazido a sua oferta, seu dízimo neste lugar. Abençoa a vida dessa pessoa, dessa família, abre as janelas dos céus e abençoa poderosamente, Pai. Eu oro nessa noite pedindo a tua bênção para que este culto seja abençoado, para que o Senhor use, como o Senhor sempre tem usado a vida da tua serva, da tua filha, no nome de Jesus, e fala conosco. Essa é a nossa oração nessa noite. Espírito Santo, tu tens a liberdade de fazer, de falar, de realizar, de transformar e de curar neste lugar. Então fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. O livro de João. Capítulo 15. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em você. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanhar. Lançam no fogo, e o queimam. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecem em vocês. Pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Até aqui, meus irmãos, possa ser em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma palavra de bênção para nossas vidas, né? Aqui diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai, que é Deus, é o lavrador. Quando a gente olha para essa palavra, a gente lê, começa a observar essa palavra, ela começa a nos despertar a pensarmos em um lavrador.
O lavrador é aquele que trabalha com o campo, aquele que está ali cuidando das coisas que estão plantadas, seja uma árvore, seja uma verdura, seja o que for, para que ela produza algo, ou até mesmo um fruto, ela precisa ser cuidada. E a palavra de Deus diz ali, né, que quando aquela hortaliça, ou fruta, ou árvore que seja, começa a produzir, logo o lavrador vê que ela é boa, ela produz fruto, ele começa a cuidar mais. E esse cuidado, muitas vezes, não é só ir lá, dar uma alisada no tronco, né? Dar uma alisadinha nas folhas, não. Ele vai lá, ele tira os galhos velhos, ele tira as folhas que estão amareladas, outras que talvez estão querendo estragar. E ali ele vai cuidando, ele vai regando. E assim, se nós começarmos a pensar, é assim o Pai conosco. O Pai Celestial, Ele cuida de nós. Ele rega nós todos os dias. E através dele regar, cortar os galhos, cortar muitas vezes folhas que muitas vezes está nos atrapalhando de produzir o fruto, é através da palavra dele. É como se a palavra fosse o tudo. É o alimento, é o adubo de todos os dias, é a água que molha, é também a tesoura de poda, né? Porque ela poda nós. Quando nós cometemos coisas erradas ou falamos coisas que não convêm, a palavra vem de confronto conosco e vem nos ensinar. Oh, você falou tal palavra, aquela palavra foi feia, não pode. E ali nós nos arrependemos e vamos ao pé do Pai, que é o lavrador. E ali ele cuida, ali ele pode até dar uma alisada, mas depois que nós se arrependermos, depois que ele vê que está tudo certo, não é? Os frutos não vêm de uma consequência de um cuidado mal cuidado. Os frutos bons vêm de algo que foi cuidado, muitas vezes por anos. Se nós observarmos um pé de fruta, talvez anos e anos para depois começar a produzir os primeiros frutos. Não é assim? Assim somos nós. Através da palavra dele, nós somos podados, regados, adubados. E quando chega a época certa, o tempo certo, que nem lá na palavra fala em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. Quando chega o tempo certo, adequado, começa a se produzir o fruto. E aí também tem o tempo também da colheita do fruto. Porque se plantou algo, se plantar algo bom, vai colher frutos bons. Se plantar frutos ruins ou plantar uma árvore que não é boa, que não produz frutos, que não é, você pode cuidar, mas talvez ela não é frutífera. Vem tudo também do semear. O que são os semeadores? E o Senhor falava muito ao meu coração através dessa palavra. E eu ali quietinha, lendo. E eu falava, Senhor, mas essa palavra que o Senhor falou é essa palavra. E ele falava, eu sou o Pai. E eu falava, Senhor, mas ontem nós, até meu esposo com essa palavra, ele trouxe, abordando um pouco, né? Da oração ao Pai. Eu falei, nossa, mas nem combinamos, né? E eu meditando ali, e o Senhor falava essa palavra, eu sou o Pai.
E aí eu falei assim para o Senhor, minha palavra, e eu lendo essa daqui, eu falei, lavrador. Ele falou assim, eu sou o Pai, o lavrador, o que cuida. E sabemos também que vai chegar o tempo das colheitas, vai ser colhido. Nós somos os frutos bons, que também será colhido. Que essa terra não vai, nós não vamos ficar aqui. Vai chegar um tempo que nós vamos ser colhidos. E ali vai ser separado. Ali não vai, muitas vezes, se a gente parar para pensar nessa palavra, uma palavra muito tremenda, e também nos ensina que muitas pessoas hoje em dia já não querem ir mais aos templos, adorar, servir ao Senhor. E aqui fala na palavra dele assim, aquele que não estiver na videira. Ah, mas a videira é a igreja? Não, a videira é Jesus Cristo. Mas aonde que você tem que buscar? Tem o ensino da palavra. E aonde que é ensinar? Nas igrejas, nos templos. Precisa ter isso, precisa ter essa convivência, precisa estar ligado. Porque a palavra também de Deus diz assim que aquele que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Se você não é ligado à igreja, se você não é ligado, como que você está ligado com Deus? É que isso está faltando um pouco das pessoas pararem e analisar a palavra de Deus. Porque se todos analisassem como deveria analisar a palavra de Deus, iria ver uma palavra simples dessa, né? Mas com muita sabedoria, porque Deus deixou a palavra. E ali ainda fala da permanência. É fácil permanecer? Não. É só um dia? Também não. É longo da vida. Ter Jesus Cristo todos os dias. Ter o alimento de todos os dias. Nós comemos, não comemos, nós almoçamos, nós jantamos, nós tomamos café, não é? A palavra também é. Ela é viva e eficaz. E ainda a Bíblia fala assim, ainda que ela tem o poder de penetrar lá na medula, lá dentro, aonde muitas vezes nós não alcançamos. E a palavra dele nos alcança. Nos ajuda, nos alimenta, nos dá força para enfrentar muitas coisas durante a caminhada. E é através dessa palavra poderosa que nós encontramos. Aqui significa os ramos somos nós. Os ramos temos que estar ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Uma palavra, se nós pararmos para analisar, e mais adiante, diz o que o pastor estava falando a respeito do amor. No versículo 12 diz assim: meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Eu não combinei nada com o pastor, essa palavra já estava preparada, o Senhor já estava ministrando no meu coração.
E o Senhor estava falando a respeito disso, a respeito de obras, a respeito de como nós vivemos, de atitudes que nós tomamos. Nem sempre, o que o Senhor estava falando comigo, nem sempre o amor é aquele que você alisa e você passa a mão na cabeça. Porque o amor de pai não é assim. Você já viu o pai, todas as vezes, todas as coisas que acontecem na vida, ele alisar, passar a mão na cabeça? Não. O pai tem hora que chega o momento de corrigir. Ele corrige. Então, se ele corrige, é porque ele ama. E o Senhor falava assim comigo: nós não temos que corrigir o solo. O pessoal não fala, não corrige o solo. Às vezes ele está muito ácido, às vezes está muito árido, às vezes está faltando o adubo, ou às vezes está com adubo demais, às vezes precisa mudar. E assim somos nós. Assim como nós, aqui andando nessa terra, e permanecemos na presença do Senhor. Nem sempre o Pai Celestial, assim como o Pai terreno, vai nos adular, não. Ele quer ensinar a nós a verdade. Porque diz assim, ó, na palavra de Deus, ó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se eu acho aqui, irmãos. E eu já mostro para os irmãos. Está na Bíblia. Mas se eu não achar, a palavra de Deus diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus nos ensinando que Ele é a verdade, que Ele é o caminho. Não é por acaso que você está sentado hoje dentro de uma igreja. Não é por acaso que você veio, saiu da tua casa e sentou nessa cadeira. Você veio adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você veio adorar o Pai Celestial, aquele que manda no céu, na terra e no mar, aquele que te ajuda, aquele que sustenta você todos os dias. Se nós olharmos de um lado, nós vamos ver lutas. Se nós olharmos do outro, nós vamos ver problemas. Mas se nós olharmos para o autor e consumador da nossa salvação, daquele que morreu na cruz do Calvário, que fez aquele ato de amor maior, não tem. A palavra nessa noite que foi lida diz que foi um ato que nem um homem e nem uma mulher faz. Porque Jesus morreu por nós, sem nós muitas vezes querermos o perdão. Ele morreu para que tivéssemos, mas também nos deu o livre-arbítrio de nós escolhermos se nós queremos Ele ou não. Um amor real, um amor que não esperava nada em troca. Ele não esperava. Ele simplesmente obedeceu o que o Pai falou. Aleluia. Simplesmente Deus viu que a humanidade, o povo iria perecer, não iria ter salvação, não teria escape. E Ele fala: filho, desce lá na terra. E também Ele não questionou também o Pai. Ai, Pai, por que eu tenho que morrer para Maria, para o Chiquinho, para isso, para aquilo? Não. Ele foi. E a Bíblia nos relata ainda que pouco momento antes de Jesus ser preso, Ele se retirou, Ele foi orar sozinho. Oração difícil. Ainda pediu para Deus: Pai, passa-se de mim esse cálice. E naquela hora a palavra nos diz que era suado, o suor dele era sangue, irmãos. Não era mais suor.
Jesus fez. Já não se lembra mais. Eu quero me vingar e ponto, eu quero fazer o ponto, mas só que vai chegar um ponto que Jesus vai voltar de novo. E daí? Aí já não existe o perdão, porque a palavra de Deus diz que naquela época, né, ou até mesmo nos dias de hoje, porque os problemas vêm aumentando, a iniquidade vem aumentando, o pecado, a falta de amor, a falta mesmo de respeito. Já não tem mais, irmãos. Se nós começarmos a ler as profecias que se encontram nesse livro, a gente começa a observar que não está faltando muito para Jesus voltar. Só que quando Jesus voltar, vai ter uma colheita, e essa colheita só vai subir os frutos bons, e não vai ter maquiagem, não vai ter aquilo de se esconder, não vai. Porque a palavra de Deus nos diz que nós estamos nus, batentes, perante a face do Mestre. Ele nos conhece mais do que mesmo nós. Aleluia. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe aonde nós fomos. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele toca, Ele cura, Ele liberta ainda, Ele salva ainda. Aleluia. Aí quando você fala para a pessoa, você aceita Jesus, dessas águas do batismo, eu não. E Jesus como está nessa hora, olhando, mas eu morri por você. Eu suei a minha suor, sangue por você. E o que tu fazes por mim? Eu só te peço para você andar na minha presença e você muitas vezes não quer. Eu falo para você andar, fazer aquilo que eu te ordenei e muitas vezes nós não queremos. Deixamos muitas vezes a carne sobressair sobre o espírito, porque há uma guerra espiritual. Não se engane você que está tudo bonitinho, tudo legal, não. Todos os dias nós guerreamos. Ou fazemos a vontade do Pai, ou fazemos a vontade da carne. E a palavra nos diz que o espiritual tem que vencer. A presença do Pai tem que vencer essa carne, porque essa carne vai virar pó. Vai se acabar. Nós temos um espírito, nós temos uma alma. E essa alma nós vamos prestar conta. O fôlego volta. Porque o Criador nos criou para isso. Ele não criou nós para ficarmos. Vai chegar um tempo da colheita. Aí tem outra passagem que fala sobre o joio e o trigo. Mas ela era da igreja, ela sentava comigo, ela cantava comigo, ela dançava comigo, ela pregava comigo ali junto, ministrava junto. Mas não se engane, porque Jesus conhece o joio e o trigo. Podem crescer juntos, mas Ele sabe diferenciar de um de outro. Pode usar a mesma roupa, pode usar o mesmo jeito do cabelo, mas Deus conhece o que tem lá dentro. E Ele sabe se você está lá dentro com fruto bom ou o fruto está podre. Ele conhece, Ele sabe. Me desculpe se nessa noite talvez não seja essa palavra que você queria ouvir nessa noite, mas é a palavra que o Espírito Santo bradava dentro de mim. E eu falava, Senhor, e o Senhor falava essa: me obedece, me escuta. Aleluia. Ai, aleluia. Glória, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra que eu tinha falado se encontra em João
14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Se conhecermos Jesus, conhecemos o Pai. E se conhecemos o Pai, conhecemos o Filho, também conhecemos o Espírito Santo, que é o Consolador. Glória a Deus. 3 formam um. Lá não é. Glória a Deus. Aleluia nessa noite. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor fala, irmãos, a gente tem que obedecer. E quando ele falava assim, a palavra é a salvação. Salvação. Aleluia. E eu falava, Senhor, esses leis. Eu estava ali sentadinha ali, enquanto o irmão Benício estava louvando. Um pouquinho antes de eu começar a louvar, e eu comecei a falar para o Senhor, eu confirmo essa palavra. O Senhor está tão silencioso. E o Senhor falava assim comigo, não se engane, porque eu também falo no silêncio. Deus age. Deus tem a maneira dele de trabalhar, que muitas vezes nós não entendemos. Às vezes nós queremos, porque dependemos das coisas que passamos, nós queremos que Deus fale. Mas muitas vezes tem um tempo que ele se cala e fica aquele silêncio, e o coração da gente começa, a querer se entristecer, começa a dizer, Senhor, onde tu estás? E ele fala assim, nessa noite, tu não sabes que eu estou no vento, tu não sabes que eu estou ali naquela árvore, tu não sabes que eu estou ali naquela criança que ali muitas vezes passa sorrindo, te fala um bom dia, boa tarde. Ou até mesmo aquele que passou e pediu um copo de água. Eu não falei nada, mas ali passou uma pessoa e pediu. Ali estava ele. Muitas pessoas pensam que Jesus está só dentro dos templos. Não está. Jesus está no nosso lar. Jesus está na rua onde nós estamos. Se nós convidarmos Ele a estar conosco, porque também Ele é educado, Ele não invade. Ele não vem roubar a sua companhia. Ele não vem roubar o tempo seu. Não. Ele é educado. Ele pede. Ele bate. Se abrir, entrarei e cearei contigo. E farei morada dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aí você muitas vezes pode te perguntar para o Senhor, mas de onde vem a sabedoria? A sabedoria vem de Deus. Glória a Deus. Não foi Salomão que pediu? Ele não pediu carro, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E a Bíblia fala que ele foi bem sábio. E por ele pedir esse pedido, as outras coisas foram acrescentadas. Glória a Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e pedimos para Ele, Senhor, nos dê sabedoria, Ele nos instrui para que nós temos o de melhor. Porque sem sabedoria não como fazer. Aí você fala assim, mas em tudo, irmã, em tudo.
até mesmo no trabalho. Porque se você não tem sabedoria, muitas vezes, em algumas decisões que tomar, alguma resposta que você dá para outra pessoa, talvez tudo aquilo que talvez você construiu até um bom pedaço da sua vida, é tudo desmoronado. Porque não teve a sabedoria. E quando nós estamos primeiro em Deus, depois pedimos a sabedoria, as coisas vão se encaixando, as coisas Deus vai acrescentando em nossas vidas. E Deus vai trabalhando, vai nos adubando, para que nós possamos crescer na nossa vida material, espiritual, não é? Com a família, hoje é culto da família. Aleluia. Quantas famílias hoje, igreja, se encontram destruídas, porque talvez por não ter sabedoria, ou por não parar um tempinho e analisar essa palavra. Quantos pais hoje em dia, em vez de abençoar os seus filhos, eles acabam amaldiçoando os próprios filhos, e muitas vezes por não ter entendimento, não ter sabedoria, lança palavras difíceis depois, porque depois vem a colheita. Quando o Senhor falava aqui nessa palavra sobre a colheita, sobre a videira, não é errado, irmãos, você trazer seu filho à igreja. Muitas vezes o filho talvez está cansado, você insiste, não, vamos à igreja, vamos adorar o Senhor. Você está semeando na vida dele, porque é um local, é um ambiente saudável, é um ambiente que você vai levar o teu filho a aprender a orar, a aprender a ler a palavra de Deus, a aprender a ser certo. Você está semeando na vida do seu filho e na vida da sua filha. Não é errado. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você insistiu, ele está meio cansado, porque está lá na casa dormindo. Mas talvez para uma festa, ele não vai estar cansado. Aí você fala, ele vai até sorrindo, né? Oi, é festa, não é? Mas muitas vezes vale a pena. Vale a pena você insistir com o seu filho, com a sua filha, vamos à igreja. Vamos adorar ao Senhor. Vamos estar ali adorando, servindo a Ele. Depois você vê a diferença, irmãos. Você vê a diferença nas atitudes dele. Ele começa a olhar para você e falar assim, Deus abençoe. Aí ele começa a saber o que é a palavra perdão. Porque muitas vezes os filhos vão crescendo, chega uma fase, que às vezes eles estão na fase da adolescência, eles querem falar umas palavras meio duras, né? Querem questionar a nós, né? Que somos pais. E às vezes ele passa o tempo e ele vê que você que falou coisas talvez que não deveria. E por você ter ensinado o perdão, ele chega e fala assim, mãe, pai, me perdoa. Porque aquele dia eu falei algo e eu sei que machucou a senhora, machucou o senhor. Me perdoa. Eles começam a moldar o caráter de Cristo. Agora, quando, irmãos, não é moldado isso na vida das crianças, desde pequeno talvez, quando chega na fase adulta, irmãos, é difícil. Porque daí a mãe tem que orar o dobro, né? Consagrar o dobro, ir mostrando e tentando até trazer a igreja. Aí você começa a falar, Senhor, começa a brotar dentro do coração da minha filha e do meu filho a vontade de estar na igreja comigo. Aí está ali, ó, ele esteve lá. Deus, afasta as más amizades. Aquelas pessoas que muitas vezes não estão ali por ser amigo. Muitas vezes estão ali para empurrar para o mal, para fazer coisas erradas. E aí vai o pai e a mãe, sofre de novo, vai orar, vai chorar aos pés de Cristo. E é ouvido. Quantos pais já perderam seus filhos e não teve essa oportunidade de ver os filhos adorando ao Senhor, de ver os filhos estar na presença do Senhor. Não tem coisa mais preciosa nesse mundo, irmãos, do que você ver seu filho, sua filha adorando ao Senhor. E ele fazendo o que é certo, te dizendo, Deus te abençoe, mãe. Ó, te peço a tua bênção, mãe, me abençoa.
Eu precisava fazer tal algo, você me abençoa. Eu precisava ir ali naquela entrevista de emprego, você me abençoa. E você começa a abençoar o teu filho, a tua filha. Porque você começa a profetizar na vida dele. Vai, porque o Senhor não está contigo. Aleluia. Agora eu estou entendendo a palavra que Deus tinha falado. Eu sou o pai lavrador. E muitas vezes, dentro de nossas casas, no meio da nossa família, Deus nos coloca como lavradores, para começar a semear e cuidar da família, dos filhos, das filhas, e semear as coisas boas, para que nós, quando eles ficarem grandes, aí vem a colheita, né? Aí vem as coisas boas, os frutos bons. É assim que começa. É assim que as gerações de cristãos. Porque muitos irmãos, se deixarmos, chega uma época quando a mãe, o pai não tem esse desejo de estar na presença do Senhor, quem dirá os filhos? Porque o mundo lá fora apresenta pratos e mais pratos de manjares que são lindos aos olhos deles. Vamos lá, vamos beber tal isso, vamos comer tal isso, vamos pegar, né? Só que por dentro, irmão, só tem podridão. É os frutos ruins. E aí fica difícil. Aí por isso, irmãos, que tem muitas pessoas hoje que choram, por que fizeram isso com meu filho? Por que está assim? Por que fez lá, mexeu na coisa do vizinho, fez coisa que não deveria, pegou o que não pertence. Aí entra a fase, que nem o pastor falou na hora, no começo do culto. Aí começa a fazer aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. É nas pequenas coisas que, se corrigido, isso está na presença do Senhor, muda. Porque se o filho sequer chega em casa com um lápis, ou uma filha chega com um lápis que você não conhece, que é do seu filho, da sua filha, o que você tem que fazer? Questionar. Da onde veio esse lápis? Eu sei que não é seu, quem te deu? Começa as atitudes, pequenas atitudes, e começa a ensinar. Você pegou? Não. Peguei da do amiguinho. Então você vai devolver. E você vai pedir perdão. Porque você pegou coisas que não deveria. Mexeu em coisas que não era sua. Você começa a ensinar o perdão. Você começa a ensinar. Só pequenas atitudes, irmãos. Pequenas. O que Deus está falando assim, que não precisa você muitas vezes querer inserir tudo vai lá abaixo do seu filho da noite para o dia aprender tudo. Mas aos pouquinhos, você começa a semear o perdão. Filho, eu falei, olha, me perdoa, eu falei também coisas que não deveria. Aí o pai e a mãe começam a ensinar. Aí ele vai começar a conhecer a Cristo. Aí você vai começar a falar, Jesus nos ensina sobre o perdão. Jesus nos ensina que nós não podemos falar mal do coleguinha. Jesus nos ensina através da palavra dele, sermos honestos. Começa. É pequenas coisas que vai começar a semear. E quando vai crescendo, você vai vendo que vai dando os frutos, e os frutos são bons. Aleluia. Porque o mundo lá fora, irmãos, jaz do maligno. E ele não tem dó de ensinar as coisas podres dessa vida, não. Muitas vezes a gente fica com dó de ensinar a verdade da palavra. Porque é difícil, porque é dura, é isso, aquilo. Mas o mundo lá fora não quer saber ser duro, não quer saber ser podre, não quer saber de nada. Ele quer que seja tudo destruído, que a família seja destruída. Mas
E Jesus se agrada quando vê a família buscando ao Senhor. Isso para Deus, isso para Jesus, nossa, meu Deus, é muito lindo. Você acha que Jesus não observa? Jesus observa. A palavra de Deus nos diz que nem tudo é aquele mamãozinho com açúcar, né? Não. Vem os dias difíceis. E nessas difíceis, as coisas difíceis da vida, que atitudes nós cometemos, que nossos filhos e filhas veem. E eles começam a aprender. Eu não sei o porquê o Senhor está falando nessa noite tão forte. E me levou eu para esse lado da família. Se você ama teu filho, se você ama teu filho, ensina ele a palavra de Deus. Mas faz de tudo, irmãos, de tudo mesmo. Ensina a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz para alcançar onde você não pode alcançar, aonde você quer penetrar a palavra da verdade e muitas vezes você não consegue. Você quer aplicar a verdade e muitas vezes tem a barreira, porque os filhos vão à escola e nem sempre a outra família vai ter o mesmo ensino que você ensina dentro da sua casa. E aí você só consegue fechar as brechas através da palavra. Aleluia. E através das atitudes. Glória a Deus. Porque vai começar a tampar. Aí meu amigo xinga. Vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. Meu amiguinho xingou. Aí você vai começar a falar assim, ó, mas Jesus ensina na palavra que não deve falar essa palavra feia aí. É verdade, mamãe? É assim que eles começam, né? É verdade? É verdade, não pode. Jesus nos ensina que nós devemos falar palavras bonitas, palavras boas, palavras saudáveis. Aí chega na adolescência, meu amiguinho, meu amigo lá, meu colega, né? Já começa a falar colega, né? Eles namoram e já querem dormir junto. Pode, mãe? Não. Mas por quê? Porque a palavra de Deus fala que não deve. E começa a ensinar a palavra. Aleluia. Agora fala assim, não, meu filho, pode sim, a mamãe aceita. A mãe aceita tudo, né? Vai aceitando, papai também, papai. Para não contrariar o filho, muitas vezes assim. E aonde que depois vem os preços difíceis de colher depois. O Senhor é tão bom, tão misericordioso, nos perdoa, nos ajuda. Talvez essa palavra talvez não tenha servido para nós que está aqui, mas também vai servir para alguém que talvez vai entrar, né, ali e vai ver, vai assistir. Que em nome do Senhor Jesus, que através dessa mensagem, muitas pessoas e muitos jovens, crianças, sejam libertos. Que famílias que hoje talvez começaram a se destruir, que sejam libertas, sejam construídas no amor de Cristo verdadeiramente. Que tudo seja diferente lá do mundo, mas diferente e bom, agradável a Deus. Sempre virarmos o confronto, sempre irão nos confrontar, porque é normal do ser humano. Nós também, muitas vezes, nós não queremos confrontar o Pai Celestial. E Ele nos ensina. Talvez num culto como hoje,
Aí se deixa de vir à igreja, se deixa de se encontrar com os irmãos. Um vai ensinando, o outro vai falando, olha, eu li lá no Salmo, o outro lê lá em João, o outro lê no Apocalipse. Todos vão aprendendo a palavra. E todos deixam Jesus morar. E quando nós deixamos Jesus fazer morada em nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. As brigas acabam. O choro muitas vezes da mãe acaba. Ela começa a chorar assim, mas de alegria. E dizer, glória a Deus. Hoje eu vi mudança, glória a Deus. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa adoramos ao Senhor. Eu e minha casa, nós vamos na igreja hoje. Oi, que glória, que bênção. Olha assim, um ambiente diferente. Tudo por atitudes. Atitude simplesmente de sair de casa e vir à igreja muda muitas coisas na vida de uma família. E nessa noite eu convido ao pastor a pegar o microfone, a fazer a oração, até mesmo de abençoar as famílias, né? Da família. Eu agradeço a minha oportunidade e as suas mãos, Senhor Jesus. Ele nós vamos acabar morrendo mesmo, mas se ouvir, vai viver e vida com abundância. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria agradecer a Deus, né, pela noite de Lânio. O irmão Devanir também pregou ontem lá na casa do bar, ou na casa do bar, na casa do Luiz. É para você vir aqui sábado, viu, Bárbara? Tá vendo? Ora lá para dar certo para vir sábado, em nome de Jesus. Então que Deus possa a cada dia nos fortalecer. Quero pedir a Deus pela vida desse casal, o Luiz e a Fátima, que abriram a casa, né, para que todo sábado tenha um culto na casa deles. Não é um culto cada semana, ou cada 15 dias, uma vez por mês, mas todo sábado nós estamos ali cultuando ao Senhor. Às 7h30 começa o culto ali na casa deles, né? Para quem não sabe, ali na rua Nova Pompeia, né? Então ali é fácil de achar. Então se você quer ir, é ali atrás do Carvoeiro ali. Então nós estamos ali todo sábado. Se você falar, pastor, eu quero ir lá no culto na casa do irmão Luiz, da irmã Fátima, pode ir tranquilo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá? É para a glória de Deus que foi aberto aquele trabalho. Ali é um ponto de pregação, né? E para a glória de Deus, Deus ele tem feito grandes coisas. Se você for olhar, a Iris e a mãe dela foi fruto dali, né? Através da vida do Moisés, que começou a ir ali no culto da irmã Fátima, e está aqui hoje adorando o Senhor para a glória de Deus. Então se você puder estar ali conosco no sábado que vem, nós estaremos ali para glorificar o nome do Senhor, para agradecer a Ele por mais um ano de vida que Ele tem feito, que Ele tem colocado nas nossas vidas. Então você é o nosso convidado, em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Se coloca de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, amém? Repita comigo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor me dê a paz. Amém. Precisa responder, irmão. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Fortalece a tua casa, a tua igreja, o teu povo. Senhor, amanhã, com cada um que vai sair do seu trabalho, seja na cidade, seja fora, que vão pegar a rodovia, Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor desse veículo que vai estar levando, Pai, e trazendo. Guarda essa pessoa na ida e na volta, guarda ele na saída e na chegada, Senhor. Leva ele, papai, livrando e sustentando e fortalecendo. Livra de acidente, livra de ciladas, ó Pai. Dê a essa pessoa, papai, a condição de ir trabalhar e voltar para sua casa feliz
e alegre, papai, em nome de Jesus. Eu oro abençoando a cada um, ó Deus querido, e quero dizer em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, por mais uma semana ao qual o Senhor nos concedeu. Pai, em nome de Jesus, hoje inicia a semana, amanhã é um dia de trabalho, é segunda-feira, é dia, Pai, de nós trabalhar, de cada um pegar e ir para os seus trabalhos. Pai, aquele que vai ficar em casa, cuidando da casa, abençoa, em nome de Jesus. A criança que vai para a escola, abençoa ela, papai, dê a direção, dê sabedoria, papai, dê paciência, dê calma, tira todo o nervosismo, tira toda a ira, tira toda a explosão, ó Pai, em nome de Jesus. Que seja um dia abençoado, que seja uma aula abençoada, que seja um trabalho abençoado, Pai, em nome de Jesus. A mulher que vai cuidar da casa, Pai, abençoa as mãos dela, onde ela colocar as mãos, que seja abençoado e que prospere em nome de Jesus. Eu oro nessa noite, abençoando cada família representada aqui neste lugar. Papai, abençoa também aquele que não pôde vir nessa noite, aquele que não teve como vir na tua casa nessa noite, abençoa de uma forma especial. Abençoa aquele que vai ouvir essa mensagem, abençoa aquele que vai estar ligando o seu aparelho e ouvindo essa mensagem ao longo da semana. Deus abençoe, e que essa palavra possa falar de uma forma especial, de uma forma poderosa, papai, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, nesta noite, por mais esse culto, por mais esse encontro, por mais essa reunião ao qual o Senhor preparou nesta noite, ó Deus. Muito obrigado. Eu oro com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que ela esteja com todos os dias da sua vida. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe. Vai em paz com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.